Antes de mais nada, vamos colocar a bola no chão, gente. Tem muita fake news circulando por aí, inclusive plantada pelo próprio Dallagnol, de que ele foi cassado por perseguição política do governo Lula, sendo que o mandato dele foi cassado pelo TSE por unanimidade, inclusive com o voto do ministro Cássio Nunes, indicado pelo Bolsonaro. Vamos aos fatos. O Dallagnol foi cassado com base na Lei 64 de 1990 e a Lei da Ficha Limpa, que colocam os critérios de inelegibilidade de candidatos. Um dos critérios diz que alguém que pede exoneração do Ministério Público ao estar sofrendo processos disciplinares, essa pessoa fica inelegível por 8 anos. E era justamente o caso do Dallagnol. O Dallagnol foi condenado em 2 processos administrativos e respondia outros 15 no Conselho Nacional do Ministério Público. E o relator do caso colocou ainda que ele pediu exoneração justamente depois de um outro procurador, também da Lava Jato, ter sido demitido por ter contratado e instalado um outdoor em defesa da força-tarefa, onde a cara do Dallagnol estava ali estampada. Vê só o que diz o relator, para não ficar dúvidas. O que se discute é a prática de um ato, pedido voluntário de exoneração, anterior à própria instauração dos processos administrativos e que teve como propósito frustrar em manifesto abuso de direito a incidência do regime de inelegibilidades. Em outras palavras, o objeto da controvérsia em apreço não é, como quer fazer crer o recorrido, Deltan Dallagnol, a possibilidade ou não de se conferir interpretação ampliativa ao termo processo administrativo disciplinar. O que aqui se tem é uma conduta anterior e contrária ao direito para evitar a instauração desses processos, ou seja, fraude à lei. Em resumo, Dallagnol foi punido anteriormente, tinha vários processos em andamento quando pediu exoneração, com conhecimento do risco de ser condenado neles também, e, sabendo que isso geraria a sua inelegibilidade, fez uma manobra malandra tentando burlar a lei. Foi por isso que o Dallagnol foi cassado. E pelo mesmo motivo, ele nem deveria ter tomado posse como deputado federal. A decisão de cassação determinada pelo TSE foi cumprida imediatamente e Deltan Dallagnol não é mais deputado federal. Sabe, Galo, esse caso do Deltan, eu acho que ele é assim, o maior exemplo de como os paladinos da moralidade se utilizam de um debate de combate à corrupção, que é legítimo, que tem apelo na sociedade brasileira, para fazer politicagem e depois não se sustentam. O Dallagnol, o Moro, não são os primeiros que utilizam o pretexto de combate à corrupção para se criar numa carreira política, e uma carreira política que, inclusive, é construída em ilegalidades, é construída em descumprimento da própria lei. Eu me lembro que tinha um cara que era senador da República, que inclusive também veio do Ministério Público, era procurador, o Demóstenes Torres. Demóstenes Torres era aquele cara que aparecia um debate de um desvio, de um problema, de uma ilegalidade, ele estava lá na tribuna do Senado, né? Tava todo dia, nos jornais. Era meio que, sabe, o arauto da defesa da moralidade pública no Brasil. Aí teve a CPI do Carlinhos Cachoeira. Demóstenes Torres estava envolvido até o pescoço com os esquemas do bicheiro Carlinhos Cachoeira. É um pouco isso, e isso vem da história do Brasil. Você tinha, lá no tempo do Getúlio, a UDN, do Carlos Lacerda. Qual que era o trabalho da UDN, que depois gerou, inclusive, o termo udenismo, para esse tipo de prática política? Era o seguinte, acusação, Vargas corrupto, Vargas corrupto. O que levou à destituição, depois ao suicídio do Vargas. O Carlos Lacerda tinha os jornais e fazia essas denúncias. Historicamente, os ataques de aparecer um herói como salvador do país contra a corrupção e o vilão, que é o corrupto, aconteceu isso com Vargas. Aconteceu isso com Juscelino Kubitschek, que olha como é a história mesmo irônica, foi acusado, tornado inelegível por ter um triplex, um duplex lá no Rio de Janeiro, em Ipanema e tal. Era um papo desse, um apartamento em Ipanema. Depois aconteceu isso com Jango. Você sabe que o golpe de 64, a marcha da família com Deus que aconteceu, que foi a marcha articulada pelos golpistas 15 dias antes do golpe de 64, um dos grandes motes era a corrupção do governo Jango. Getúlio, Jango, Juscelino, depois com o Lula. É um modus operandi de criar heróis que depois caem de combate à corrupção e atacar vilões. É lógico que fazer esse debate não significa dizer, o Estado brasileiro não tem corrupção. Lógico que tem corrupção no Estado brasileiro. Isso é notório e sabido. Agora, você não vai combater a corrupção, nem aqui, nem em nenhum lugar, com uma ideia de justiceiro que passe, inclusive, acima da lei, como foi na Operação Lava Jato, e criar heróis nacionais. Deltan,
Moro, cria heróis. Você vai combater a corrupção no Brasil, sabe como? Uma profunda reforma política. Que mude forma de financiamento de campanha eleitoral, que mude a forma de governabilidade, ou seja, eleição do parlamento. É isso. É um problema estruturante do Estado brasileiro. Que dê mais transparência às licitações públicas, às contratações, que aprimore a lei nesse sentido. Esse discursinho, que foi o discurso lavajatista do Moro e do Dallagnol, eu sou aqui o puro. E ali estão o mar de lama. Os corruptos, aí começa a cair, né? Como caiu com o arauto da moralidade, Demóstenes Torres, quem se lembra, tá caindo agora com o Dallagnol e vai cair com o Moro. O Dallagnol já foi. Agora, por que o Moro pode ser o próximo? Vocês devem ter visto essa semana, até correu boato, notícia de que ele ia renunciar ao mandato e sair do Brasil, ir para os Estados Unidos e por aí vai. Por quê? Porque tem um processo também eleitoral contra o Moro por abuso de poder econômico. Como é que foi isso? O processo é do PL, ou seja, do PL do Bolsonaro, que o Moro apoiou o Bolsonaro. Ser capacho de miliciano preso. O que diz o processo? Ele aponta uma desproporcionalidade entre os gastos de campanha do Moro e os limites permitidos pela lei. Está sendo julgado, né? Vai chegar nas instâncias devidas e pode levar à cassação do Moro. A vida para os heróis lavajatistas que se colocaram como os grandes combatentes da corrupção. Eu me lembro do Moro falando do Caixa 2 eleitoral. O do Onyx ele perdoou. Vocês lembram do perdão? Bonitinho que ele deu pro Onyx. Agora vamos ver se a Justiça Eleitoral vai perdoar o abuso de poder econômico dele ou não para se eleger senador pelo Paraná. De fato, a história é irônica e astuciosa. O homem, humilde e simples, do pão com leite condensado, foi flagrado com diamantes, com joias da Arábia. Os falsos heróis do combate à corrupção, bom, agora estão perdendo o mandato por serem ficha suja. E aquela pessoa que foi colocada mais de 500 dias na cadeia, achincalhada em praça pública, linchada, sem muitas vezes ter respeitado o direito de defesa, teve sua família exposta, que viu seu neto morrer nesse processo, sua esposa morrer, não pôde ir ao enterro do seu irmão, foi tratado como se não fosse gente. Pois é, tá assistindo tudo isso sentado na cadeira principal do Palácio do Planalto. Nós ainda vamos ter muito trabalho e muita luta para corrigir todos os estragos que foram feitos no Brasil nos últimos anos. Por essa turma, pela turma do Bolsonaro, que o Moro foi ministro, por todo esse pessoal. O trabalho está só começando. São 4 meses de governo Lula, ainda tem muito tempo e muita tarefa para que a gente reconstrua o Brasil. Mas fatos como esses também são importantes para a gente mostrar e comprovar, de uma vez por todas, que a Terra não é plana, ela gira e até capota.